Olá, estamos de volta aqui com a nossa leitura meditativa. Encontre soluções para seus problemas na ciência sagrada da alma, Bhagavad Gita. E hoje vamos começar uma plataforma muito interessante, uma plataforma comum a todos, que é o medo, em inglês chamado de fear. Vamos ao capítulo 4, verso 10, o conhecimento transcendental Bhagavad Gita como ele é. Mas, primeiramente, vamos fazer um breve comentário sobre o medo. Na minha opinião particular, quando nós sentimos medo, é porque nós não confiamos em Deus. Nós não confiamos no Altíssimo, no benevolente Senhor do amor, na linguagem sânscrita, na filosofia védica chamada de Govinda. Govinda, o Senhor do amor. Aquele que está instalado em nosso coração como a grande alma na pequena alma. E diante desse processo de falarmos sobre o medo ele é inerente a toda e qualquer criatura, seja ela animal, humana, de várias espécies, pois o medo, para mim, seria a falta de confiança em Deus. Então, o meu mestre espiritual, ele, nas suas lives, nas suas aulas, ele sempre fala que existe 4 pontos, 4 plataformas essenciais, que é confiar em Deus plenamente. Segundo, depender unicamente de sua misericórdia. Terceiro, aceitar tudo que é favorável para a nossa união a Deus. E quarto, rejeitar tudo que é desfavorável para que impeça. Esse desfavorável, ele vem atrapalhar o favorável. Então, aquilo que é favorável, eu devo praticar para que eu possa me aproximar de Deus mais e melhor na minha vida. E o que é desfavorável, eu devo separar, eu devo retirar, como diz na Bíblia, separar o joio do trigo, que é justamente você buscar o entendimento que quando você tem medo, você traz esse medo de consciências que habitou corpos passados, em vidas passadas, em situações passadas, e nessa vida você trouxe esse medo para que você sinta medo, e o medo em determinadas ocasiões é super normal, mas uma pessoa que vive nervosa, com medo, ansiosa, só pensando em coisas desnecessárias, conversando para jalpa, conversas desnecessárias, fofocando. Então, essa pessoa ela vive num mar de emoções negativas. E todo aquele que vive no mar, que nada nesse mar de emoções negativas, com certeza vai expressar o seu medo diante de diversas situações. E quando a gente expressa esse medo diante dessas situações, nós não apontamos para o local sagrado transcendental, que é o local onde Deus está instalado em nosso coração. Então, esse medo ele vem, mas você precisa confiar em Deus, você precisa buscar essa autoconfiança em Deus e trazer esse Deus para a sua vida. Esse Deus que está instalado no seu coração e que você não percebe por falta de conhecimento. E quando a gente não tem conhecimento acerca de Deus, nós vivemos na ilusão, nós vivemos cercado de artimanhas, e o medo é uma delas. Então, nesse processo, aqui encontrando soluções para os nossos problemas emocionais, o medo, ele deve ser trabalhado com orientações espirituais. Nosso mestre maior, Srila Prabhupada, ele diz problemas materiais, soluções espirituais. Então, verso 10, capítulo 4, verso 10, o conhecimento transcendental. Agyana Timiranda Sya Gyana Junas Lakaya Shakshu Militayena Tasmai Shri Guru Venamaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, que é um poço de ignorância, meu mestre espiritual acende a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre, ou mestres, ou a Deus, a Guru, o maior Mahaguru, o maior Guru de todos, que é o próprio Deus, que é o próprio Krishna, a esse Deus que acende a luz da tocha do conhecimento transcendental, que manda seus mestres, seus gurus, trazer essa iluminação, eu presto minhas humildes e respeitosas
reverências a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, e a Srila Prabhupada, que traduziu todas essas escrituras védicas para o bem-estar de todas as almas condicionadas em corpos condicionados. Alma condicionada. A alma está dentro de um corpo condicionado que tem medo, que exprime medo, que expressa medo. Até os mestres espirituais, nós ofertamos e oferecemos nossas reverências a Deus, reverência a Krishna, reverência a Srila Prabhupada, reverência a Chandramukha Swami, meu mestre espiritual particular, reverências a todos os mestres e acharyas, aqueles que ensinam através de modelo, porque é muito difícil hoje em dia a gente ensinar através de modelo. As pessoas geralmente elas dizem assim, escuta o que eu digo, mas eu não faço nada do que eu digo. Então, é uma responsabilidade grande, e particularmente é uma responsabilidade minha, estar aqui lendo que a Suprema Personalidade de Deus, ele vai se ocupar nos relacionamentos conosco, quando a gente se torna devotos imaculados, devotos que já estão purificados, e aí nas formas transcendentais de relacionamentos que não são materiais e sim transcendentais, nós vamos buscando esse entendimento através da filosofia védica, dos Vedanta. Veda significa conhecimento que leva ao absoluto, acerca do absoluto. A outra escritura, Sri Upanishad, são versos que tem dentro desse livro, essa escritura sagrada, Sri Upanishad, que leva ao conhecimento do absoluto. Mas a gente não tem conhecimento sobre o absoluto, e aí, como é que a gente faz? A gente tem medo, porque se a gente tem essa característica da segurança, eu sou uma pessoa segura, eu sou uma pessoa firme, eu sei o que eu estou fazendo, Deus está me olhando, Deus está me conduzindo, Deus está me orientando. Então, por que eu vou ceder, vou dar lugar para que esse medo ele tome conta de mim? Então, vamos ver o que Krishna nos diz neste verso 10, capítulo 4, verso 10, sobre o medo. Vamos lá. Estando livres do apego, do medo e da ira, plenamente absortos em mim e refugiando-se em mim, muitíssimas pessoas no passado se purificaram por meio do conhecimento a respeito de mim. E dessa forma, todas obtiveram transcendental amor por mim. Então, neste verso, a Suprema Personalidade diz que a gente deve se livrar do apego, do medo e da ira, que são 3 embates, 3 com chaves, 3 amiguinhos negativos, apego, medo e ira, e é o que mais nós temos neste mundo material. Nós somos almas em corpos apegados, com medos e irados, e o pior de tudo é que nós não estamos absortos em Deus e nós não nos refugiamos em Deus. Por isso que na Bhakti Yoga a gente diz, eu estou refugiado aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, porque Deus é uma pessoa suprema e se eu tenho pés e fui criada por ele, ele também tem pés. Então, eu me refugiando em seus pés de lótus, eu vou me purificar e eu, através do conhecimento transcendental acerca do próprio Krishna, do próprio Deus, como ele diz aqui, pessoas no passado, quem são essas pessoas no passado? São os grandes mestres, os grandes acharyas, aqueles que ensinam pelo exemplo, são as almas autorrealizadas que se purificaram através do conhecimento acerca de mim. Então, se você quer se purificar, você precisa ouvir sobre Deus, você precisa estudar sobre Deus, se você quiser, claro. E dessa forma, todos obtiveram transcendental amor por mim. Então, por que a gente não tem amor por Deus? A gente até tem uma fagulha de amor por Deus, a gente tem até um respeito por Deus, alguns seres, né? Mas a maioria vive na ignorância. Por quê? Porque falta conhecimento acerca de Deus, acerca do absoluto. E quando a gente trava esse conhecimento acerca de Deus e acerca do absoluto, a gente vai saindo dessa escuridão, dessa ignorância material. Vamos ver o que nosso querido mestre Srila Prabhupada nos diz. Salve Srila Prabhupada. É difícil para uma pessoa muito afetada pela matéria compreender a natureza pessoal da suprema verdade absoluta. As pessoas que estão apegadas à concepção de vida do corpo vivem tão absortas no materialismo que lhe é quase impossível compreender como o Supremo pode ser uma pessoa. Exatamente isso. Que eu acabei de falar sem saber, e Srila Prabhupada ia falar na sequência. Nós estamos absortos
em viver a matéria. E por isso a gente não compreende que Deus é uma pessoa e tem o seu lado pessoal e o seu lado impessoal. E por isso a gente não pode imaginar que existe em Deus um corpo transcendental que não morre, que é imperecível, que é pleno de conhecimento e eternamente bem-aventurado. A nossa alma, ela tem essa constituição menor, sat, eterno, cheio de conhecimento e bem-aventurança. Menor. E Deus é ilimitado e nós somos limitados. Por quê? Porque nós, almas, especificamente falando de nós que caímos neste mundo material, nós vamos ser limitados por vários fatores. Por isso que a gente não entende patavinas alguma que acontece conosco. E se nós entendemos, nós temos medo, nós temos receios, nós ficamos, como diz lá Prabhupada, periga a cada esquina, e a gente fica, uau, isso aconteceu? Para mim tudo é normal. Porque quando a gente tem, normal no sentido que, quando algo acontece, a gente tem que entender que aconteceu por um motivo. Agora, qual é esse motivo? Falta conhecimento. Por quê? Porque nós estamos cheios de ignorância e completamente miserável neste corpo material, assim diz Srila Prabhupada. As pessoas, em geral, têm em mente essa mesma ideia corpórea quando ouve a respeito da forma pessoal do Senhor. Para esses homens materialistas, a forma gigantesca, manifestação material é suprema. Tudo é supremo. Deus é uma pessoa, nós somos pessoas, nós estamos aqui neste universo material. Existem outros universos, existem outros planetas com outros tipos de corpos que não são materiais. Por isso que o homem vai à lua e não vê patavinas alguma. Novamente, aqui falando sobre essa ilusão que nós vivemos neste mundo material. Quando somos informados de que a vida espiritual é também individual e pessoal, temem voltar a ser pessoas, preferindo naturalmente uma espécie de fusão no vazio pessoal. Então as pessoas ficam confusas, e aí o que é que acontece? As pessoas vão meditar. E vão meditar em quê? Meditar no vazio, meditar impessoalmente. Sentam, eu já fiz isso. Fecha os olhos, bota uma musiquinha calminha, você fica lá com suas mãozinhas em mudra, assim, ó. Pega o dedinho, o indicador, junto com o polegar e bota aqui, para segurar a energia. Você vai ficar lá, de olho fechado, ouvindo a musiquinha, e vai vir um turbilhão de coisas na sua cabeça e você vai ficar perdido. Por quê? Porque você tem que ter um foco, você tem que ter um ponto, você tem que meditar no Supremo. E a melhor forma de você meditar é cantando os santos nomes de Deus com sua japa mala, que é o terço que nós usamos para cantar o mantra Hare Krishna. E aí nós cantamos 108 voltas, no mínimo, 16 voltas por dia. 108 bolinhas, as bolinhas do terço, vezes, no mínimo, 16 voltas por dia. Aí você pode dizer, uau, Nossa Senhora, como é que a pessoa aguenta ficar sentado, cantando 108 bolinhas vezes 16 voltas no mínimo? 108 vezes 16, faça as contas, dá vários mantras. Dá para mais de 2.000 mantras diários. E para que isso? Para purificar essa mente que está impura. Para purificar esse coração que está impuro. Por isso que as pessoas, elas se atrapalham com essas teorias do vazio, elas se atrapalham com as contradições encontradas nos vários tipos de especulação filosófica que não chega a nenhum lugar, só especula mentalmente e fica, eu acho que é isso. Não, fulano está errado. Não, se fulano está errado. Não. Você tem só que encontrar o seu caminho certo e você tem que só encontrar a filosofia certa, que é a filosofia autorizada, que vem da sucessão discipular autorizada, e é justamente o Bhagavad Gita, como ele é, esse que eu leio, sempre aqui compartilhando com todos vocês. Então, por conta dessas especulações filosóficas, as pessoas ficam zangadas e aborrecidas. E não existe uma causa suprema que você entenda que eu estou meditando no vazio, então eu não vou chegar nunca a nenhum lugar, porque quem medita no vazio vai ficar. Então, quando você medita na Suprema Personalidade de Deus, você vai se libertar dessa matéria, você vai buscar a informação sobre Deus. Por quê? Porque você vai limpando sua mente, seu coração, e você vai se interessando mais pelas coisas que realmente importam na sua vida.
Então, algumas pessoas estão muito apegadas materialmente e por isso não dão atenção à vida espiritual. Vou ler mais uma vez. Algumas pessoas estão muito apegadas materialmente e por isso não dão atenção à vida espiritual. Outras querem se fundir na causa espiritual suprema. Então, assim, é uma confusão. Uns não entendem nada sobre Deus e outros entendem que Deus existe, mas não aceitam que Deus é uma pessoa. Quando o próprio Filho de Deus, que veio para o Ocidente, Jesus Cristo, diz: vós sois a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu sou a imagem de Deus, eu sou uma pessoa que vos falo agora. Consequentemente, Deus é uma pessoa, só que é uma pessoa suprema. E não tem o corpo que a gente tem, não tem nada do que a gente tem. Porque ele é o dono de tudo, né? Ele é o Criador. E ele pode ter os nomes que quiser, ele pode andar onde ele quiser, ele pode vir à Terra quantas vezes ele quiser, e veio, e vai vir sempre. Isso as escrituras védicas relatam e tem comprovações em livros autorizados, porque eu repito, eu não falo nada desautorizado. Então, quando aquelas pessoas que estão nesse mundo material, que não acreditam em nada, que a maioria, 90% das pessoas que vivem no mundo material não acreditam em nada, estão desiludidas, né? E mostram-se avessos a toda sorte de especulação espiritual. Por quê? Porque você não quer entender nada. Você quer o quê? Entender quanto é que eu vou ganhar amanhã, entender quando meu chefe me der uma promoção, entender quanto é que com quanto dinheiro eu posso fazer isso, aquilo outro, se eu posso ter dinheiro para comprar um celular novo. Isso tudo é ignorância. Isso é ideia materialista, que é a forma gigantesca, material, de se expressar em várias coisas materiais. Novamente, voltando aqui para a leitura. Os indivíduos que buscam refúgio em alguma espécie de intoxicação, drogas, álcools e tudo mais, né? E suas alucinações psicóticas, às vezes são aceitas como visão espiritual. Muitas vezes as pessoas estão iludidas, assim, elas tomam essas drogas psicóticas, elas tomam líquidos, elas fazem uso de algumas drogas que levam você à alucinação e começam a dizer, eu vi fulano, eu vi Deus, eu vi Jesus. E isso também é uma loucura, porque nós só vemos Deus quando a gente se purifica. E como eu vou ver Deus me sujando com drogas e com coisas, com alucinações que não me levam a esse conhecimento a respeito de Deus? Pelo contrário, eu me afasta mais ainda do conhecimento transcendental acerca do absoluto, da suprema personalidade de Deus, Krishna, na filosofia védica. Temos de nos livrar de todas as 3 etapas da consciência material. Quais são as 3 etapas da consciência material? Apego à vida material. Primeira, todo mundozinho está pegadinho aqui, nesse mundo ilusóriozinho. Apego à vida material. Medo de uma identidade pessoal espiritual, ou seja, quem sou eu? Eu não sei quem sou eu. Não, eu sou fulana de tal. Não, você está fulana de tal neste corpo atual. E a terceira é a concepção do vazio, que surge da frustração com a vida, porque você está vazio, está tudo vazio. E aí você não sabe o que fazer, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Você não sabe de nada. E aí você fica perdido. E aí você fica apegado às coisas materiais, achando que as coisas materiais vão lhe dar segurança material e não vão. Você vai ficar com medo quando começa a ver um monte de coisa que você vai vendo que a violência está aumentando, que a gente está no perigo de uma guerra, terceira guerra mundial, que os políticos estão aí mais loucos do que tudo. E aí você fica com medo. E aí você fica com raiva das coisas que você assiste, que você ouve, daquela pessoa que veio buzinar no seu ouvido. Então, apego, medo e ira, precisamos nos livrar do apego, medo e ira para sair deste medo generalizado. Por quê? Porque quando a gente tem apego, medo e ira, a gente está apegado às coisas materiais, que é o oposto da vida transcendental e espiritual acerca de Deus. Então, a gente tem que se livrar do apego à vida, a gente tem que sair desse medo de uma identidade espiritual, porque nós somos uma alma e ninguém quer falar sobre isso, porque eles não, isso é coisa de fantasma, e não é, minha gente. Nós somos uma alma e ponto. Aceitando ou não, esta é a teoria. Então, através desses conceitos, devemos nos abrigar plenamente no Senhor e seguir as disciplinas e os princípios reguladores, porque ninguém evolui sem austeridade, sem práticas
diárias e sadhanas diárias para que você limpe a sua mente. Uma oraçãozinha de manhã e tchau e acabou. Não funciona, você tem que, até funciona, mas ela não é eficaz durante 24 horas por dia, porque Srila Prabhupada diz pensar em Deus 24 horas por dia e nunca esquecer de Deus. Se você conseguir fazer isso, você já está servindo a Deus com o seu pensamento. Porque a gente precisa servir Deus com pensamento, com palavra, com ação. A gente precisa entregar os nossos serviços devocionais a Deus, para que Deus aceite-os como uma oferenda. E assim, viver uma vida de devoção, viver uma vida devocional. E ter um mestre espiritual também para lhe ajudar nessa caminhada. Então, este amor, esta relação, chama-se Bhava, transcendental amor a Deus. E essa Bhava, essa autorrealização, chama-se o desejo de conhecer a respeito de Deus, de Krishna, como ele diz aqui. Estando livres do apego, do medo, da ira, plenamente absolutas em mim, refugiando-se em mim, muitíssimas pessoas no passado se purificaram. Então, se as pessoas no passado se purificaram, por que é que eu não posso me purificar por meio do conhecimento a respeito de Deus? Dessa forma, todas obtiveram transcendental amor por mim. Então, transcendental amor por Deus, prema bhakti, amor puro por Deus. Quem é que tem amor puro por Deus? A gente nem se lembra de Deus? Então, nesse processo aqui, a gente deve buscar essa orientação na nossa vida, essa firmeza, entender o que é autorrealização. Eu me realizo em Deus e não na matéria. Adquirir gosto por ouvir sobre Deus, sobre a suprema personalidade de Deus. E praticar o nosso avanço espiritual. E, então, sair desse apego material e desenvolver apego pela consciência de Deus. Eu tenho que me apegar, me lembrar de Deus e nunca me esquecer de Deus. Isso sim que você tem que se apegar. E aí você amadurece essa sua relação com Deus, esse transcendental amor a Deus. O verdadeiro amor por Deus chama-se prema puro, a mais elevada etapa de perfeição da vida. Em prema, na pureza, há uma constante ocupação em serviço devocional amoroso ao Senhor Supremo. Através do serviço devocional, sob a orientação do mestre espiritual autêntico, genuíno, deixamos de ter medo e assim alcançamos a fase mais elevada que nos leva, livrando-se do apego material, de todo apego material, deixando de ter medo e adquirindo uma personalidade espiritual individual. Eu sou uma alma, Brahmasmi, e eu sirvo a Deus e a mais ninguém. E eliminando as nossas frustrações materiais, que resultam em filosofia vazia. Pessoas frustradas são pessoas vazias, pessoas que não têm conhecimento acerca de Deus. E assim atinge-se, por certo, no final, com essa purificação, livrando-se do apego, do medo, da ira, se atinge a morada do Senhor Supremo um dia, quem sabe todo dia, com tudo. Porque esse é o objetivo de todos nós aqui na Terra. Desenvolver amor puro por Deus e um dia voltar ao lar, voltar ao Supremo. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Passou 3 minutinhos aqui e alguns segundinhos. E eu agradeço. Se você gosta do que eu falo, do que eu compartilho, do que eu leio, compartilhe sabedoria, deixe seu like e seja feliz em conhecimento acerca de Deus. Gratidão.